Shalom, a paz do Senhor Jesus Cristo, mais uma vez aqui para trazer mais uma reflexão bíblica da palavra do Senhor Jesus Cristo, né? Hoje nós estamos no segundo dia da semana, né? Hoje são terça-feira, né? Acho que não me engano, parece que hoje é 19, né? De 2021. E hoje eu quero trazer mais uma reflexão voltada à questão do alerta sobre a nossa vida. E hoje eu estava pensando, a situação que o mundo está passando é uma situação que depois que nós passarmos por essa situação, se isso não tiver nos ensinado alguma coisa, nós não vamos aprender mais nunca na nossa vida, de maneira nenhuma. Então, a minha palavra de hoje, nessa reflexão, é baseada em Provérbios, capítulo 29, do versículo 2 ao 4. Você pega aí o livro de Provérbios, capítulo 29, versículo 2 ao 4. O que é que fala aqui? Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. Um rei justo e honesto ajuda seus países e a crescer e vive em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação. Então você vê como é que é a situação, como é difícil a situação que nós estamos passando aqui no nosso Brasil, aonde esse texto bíblico de Provérbios 29, de 2 ao 4, nós estamos vivendo ele literalmente na pele, aonde nós sabemos que onde nós temos um governo que é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Agora, se esse governo, como está falando aqui, mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. É o que está acontecendo com nós brasileiros. O único país do mundo que vive dentro de um mundo de corrupção 100% é aqui, Brasil. Outros países até tem corrupção também, mas Brasil, estourou, chegou à garganta mesmo, chegou o limite desse tipo de coisa. E aí, dentro de uma situação dessa tão sensível do vírus coronavírus, o povo, os governos, ainda tem a cara de pau de estar ainda tentando usufruir benefícios que não são deles. Aqui no livro de Provérbios, capítulo 29, 2 ao 4, está falando literalmente. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Aonde é que nós estamos vendo nós brasileiros felizes aqui? Não tem nenhum feliz. Por mais que você tenha uma fé em Jesus Cristo, você não está feliz com a situação dessa, de maneira nenhuma. Pastor S, mas isso já é profético. Pode ser profético do jeito que for, pode ser profecia, pode ser o que for, mas a pessoa que está nesse mundo aqui, por mais que nós tenhamos o Senhor na nossa vida, a gente se esforça, tem que se esforçar, ter ânimo, como Jesus falou. Mas é difícil você estar animado no meio da situação dessa aqui. Difícil. É possível a gente estar animado no meio da situação dessa aqui, feliz? Sim, é possível. Mas é raro, contado no dedo. Porque a Bíblia está falando aqui, Provérbios 29, 2 ao 4. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. É o que está acontecendo hoje.
O povo estão chorando de tristeza, né? O povo estão gemendo, a nação brasileira gemendo de um modo geral. De um modo geral gemendo. Você olha aí dentro dos hospitais, o povo tudo aí se acabando, morrendo, por causa da negligência dos governos, que não está atuando 100% como deveria atuar. E aí o povo geme, a nação brasileira está gemendo de dor. E quanto não o povo, né, os governos não entender, o governo entender que precisa ser honesto sobre a sua nação e parar com essa briga de poder, essa briga política, a nação brasileira vai todos os dias vai acordar gemendo. Acorda gemendo, amanhece o dia gemendo, vai tomar o café da manhã gemendo, vai almoçar gemendo, vai jantar gemendo, vai dormir gemendo. Por quê? Porque o governo não é honesto nem justo. Aonde que um governo sendo honesto e justo, o povo vai estar chorando? Não, vai estar feliz. Então você vê aí a situação aí que a gente estava vendo aí, que tiraram o poder do presidente para ele agir, para ele intervir dentro dos estados. Aí os governos de cada estado, que não está dentro da categoria de ser homem justo e honesto, o povo não tão feliz. Não tão feliz, então o povo estão chorando de dor. Aonde você vê o povo gemendo, pode ver que o governo daquele estado ele não é honesto. Não é honesto, não é justo. Está metendo a mão e roubando aquilo que não é dele, né? Fazendo um caixa dois. E aí fica difícil para aquele brasileiro daquele estado ele estar feliz. Não está, está gemendo de dor. Está em pânico, está em desespero, está apavorado, sem saber o que fazer da sua vida, né? Ah, pastor Edson, mas nós somos crentes. Claro, nós somos crentes em Jesus Cristo, vamos orar, a igreja vai orar. Mas você vê que até a igreja, ela está dentro desse contexto. Está dentro desse contexto. Porque se não tivesse, você poderia ver as ruas aí cheias de crente. Estava abarrotado. Se tanto de crente que tem dentro do nosso Brasil saísse para a rua e começasse a clamar ao Deus do céu por misericórdia, rapaz, não cabia, as ruas não iam caber de tanta gente. E a gente não está vendo isso aí. A gente vê alguns pingados em algum lugarzinho tentando fazer alguma coisa, mas nem isso não pode, porque está fazendo aglomeração de pessoas e está indo contra o governo. E aí o que vai acontecer? O governo vai mandar prender. Que não pode fazer tumulto, não pode fazer aglomeração de pessoas. Então, as atividades espirituais, no sentido coletivo, todo mundo ali junto, está proibido. Cadê as igrejas? Está funcionando? Não. Então deixa o povo sair para a rua para ver. Sai a igreja, todo mundo para a rua. E vamos orar, vamos clamar ao Deus do céu para ver o que acontece. Poderia até ter uma intervenção divina mais rápida. Mas a ciência, mas as autoridades, elas não vão entender isso. Elas vão levar para um lado de rebeldia, para um lado de que a pessoa está sendo bandido, está indo contra a lei. E aí vão meter o cacete em todo mundo. Então tá complicado a situação. Ah, mas a vacina chegou aí e vai resolver. A gente está vendo aí que não vai resolver 100%. Vem a primeira dose, vem a segunda dose, mas ainda a gente tem que se preservar. Temos que nos preservar, porque ainda é sujeito a pessoa se contaminar ainda, mesmo recebendo a vacina, segundo o que a gente está ouvindo aí. Então, vem a primeira vacina, depois de 21 dias, vacina de novo. E nesse percurso, nós temos que estar com cuidado, se cuidando da nossa vida, para a gente não ser contaminado de novo. Aonde que o brasileiro, aqui no Brasil, está feliz? Não está feliz não, de maneira nenhuma. Não está feliz. Por quê? Porque o governo não são honestos, como diz aqui Provérbios, capítulo 29, versículo 2 e 4. Quando o governo é formado de homens justos e honestos, o povo vive feliz. Mas quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. É o que está acontecendo. O Brasil inteiro está chorando de tristeza.
Existem uns setores que está pior do que outros setores. Tem setor que os povos estão chorando mais. Tem setor que o povo está mais triste. Tem outros setores que o povo está mais ou menos. Mas é do modo geral. Então nós vemos aqui a questão aqui do setor de Manaus. O setor de Manaus está dentro de um colapso pior em toda. Eu acho que é o único no mundo inteiro que entrou dentro de um colapso foi Manaus. Uma situação tão desesperadora desse jeito. Aí, segundo os comentaristas, não eu, segundo as pessoas, um fala uma coisa, outro fala uma coisa, um fala que o governo é corrupto, um fala que o governo é desonesto, outro fala que o governo está roubando. Aí a gente fica no meio de um tiroteio que a gente não entende nada. Se verdadeiramente o governo está desviando verba, se o governo está com briga política contra o presidente, e aí você não entende nada e você fica no meio de uma bananeira, no meio de uma situação enrolada que não sabe o que fazer. E a gente se sente inseguro, todos se sentem inseguros. As pessoas amazonenses, o povo que vive dentro de Manaus, está inseguro com o governo. O governo não está trazendo uma transparência para nós. O governo não está trazendo uma transparência assim que a gente se sente seguro. Ah, tá aí a vacina, faz aquela maior propaganda e a gente fica olhando e não vê honestidade, não vê uma coisa verdadeira no governo do lugar. Aí, Provérbios capítulo 29, versículos 2 e 4, está se cumprindo. Está se cumprindo a segunda parte. Né? Quando os líderes, vamos estar falando aqui mais, quando os líderes de uma nação são maus e desonestos, o povo chora de tristeza. É o que está acontecendo aqui em Manaus. Não vai dizer, se a gente entrevistar cada amazonense para ver o que ele vai falar. E vai falar coisa pior do que eu estou falando aqui nessa reflexão. Né? Então nós vamos ver a outra parte lá embaixo. Ó, um rei justo e honesto ajuda seu país a crescer e a viver em paz. O rei que quer ficar rico às custas do povo acaba destruindo sua nação. É o que está acontecendo aqui também no nosso Brasil. Quer dizer, os líderes, os governos, eles estão querendo fazer o quê? Como está falando aqui, eles estão querendo ficar ricos à custa do dinheiro que vem para uma nação. Aí o povo está metendo a mão. Você vê que o Brasil é uma luta contra a corrupção. O nosso presidente Bolsonaro aí está aí de frente, de linha de frente, fazendo de tudo para ver se acaba essa corrupção. Mas ninguém quer acabar a corrupção. Tem muitos que não querem que permaneça do jeito que estava a miséria. Quer dizer, muitos não estão a favor do presidente, muitos estão contra o presidente. Não quer nem saber, porque queria estar naquela maneira anterior. 16 anos de poder que os outros governos teve. Qual foi essa melhora? Deixou um rombo tão grande no nosso Brasil, que entrou o nosso presidente tentando fechar esse rombo. E como é que ele vai fechar sozinho? Se o povo não entender, se a nação brasileira não entender que tudo que está acontecendo é a questão da desonestidade, dos governos injustos, dos governos que quer ficar rico à custa da nação brasileira. Aí fica difícil, nós estamos pagando preço, nós brasileiros pagando um preço altíssimo, que nós muitas vezes não temos condição de pagar. E aí você vê o brasileiro doente, com doenças emocionais, com doença de depressão, com doença psicológica, problemas mentais. Vem uma bateria de problemas causada por quem? Causada pelos mal governantes que causam aquilo ali. E eles não estão nem aí, porque a sua barriga está cheia, o seu recurso financeiro é grande, e os pequenos ficam sofrendo, ficam pagando um preço exorbitante. E aí nós, como igreja do Senhor Jesus Cristo, ficamos orando em casa, com medo ainda apavorado, orando, pedindo socorro ao Senhor para que Deus venha intervir nessa situação que o mundo está passando. Então, dentro dessa reflexão, eu creio que quem estiver ouvindo essa reflexão vai tomar as alturas e vai tomar uma posição, porque depois que nós passar por essa situação aqui, nós brasileiros temos que ficar atentos. Nós não podemos, de maneira nenhuma, levar mais as coisas do jeito que está, não. Vamos nos preparar financeiramente
temos que nos preparar, espiritualmente temos que nos preparar para a gente não cair mais numa situação dessa, porque a gente tem que estar se preparando como o pior pode acontecer. É a melhor forma da gente não ser pego de surpresa mais, é a gente estar sempre preparado para o pior que tem para acontecer, que aí você sempre fica em alerta, você se prepara financeiramente, economicamente, você vai guardando, vai se preparando, vai tendo um caixa, vai tendo uma poupança, para quando chegar os dias mal, você e eu não tá passando por uma situação dessa aí, pedindo praticamente esmola o povo brasileiro, e não tem de onde vir esmola. A esmola já veio, que foi esse auxílio, que foi uma ajuda, mas não resolveu tudo, mas foi uma esmola que o governo deu pra gente ir se mantendo, mas acabou a esmola, e nós continuamos do mesmo jeito, até pior, porque quando estava no início da epidemia, rapaz, tava assim, tava ruim, mas esse finalzinho aqui tá pior do que o início, tá pior do que o início a situação. Então vamos orar ao Senhor para que Deus tenha misericórdia das nossas vidas e venha trazer uma intervenção divina sobre a face da terra, para que a gente possa respirar um pouco e dar continuidade da nossa vida e do que nós temos ainda para fazer nesta terra. Tá bom, meu irmão? Que Deus abençoe. Shalom. Até a próxima reflexão.